E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Cabeça. O tema de hoje é saúde mental. Eu sou a Clara Fagundes, tenho 14 anos e estou no 8º ano. Prazer, meu nome é Bianca, eu tô no 8º ano, eu tenho 13 anos e... Hoje, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma convidada muito especial, a Juliana Mendes. Se apresenta, Ju. Prazer, Clara. Prazer, Bianca. Meu nome é Juliana Mendes, eu sou psicóloga e trabalho com clínica, atendo muitas pessoas, ajudo muitas pessoas a resolverem os seus dilemas, principalmente em relação à vida, em relação ao trabalho. E trabalhei muitos anos em indústrias e empresas, então conheço bastante também do mundo do trabalho e estou aqui para ajudar e conversar um pouquinho sobre os temas que vocês vão trazer. Estou curiosa para saber. Ju, quando e por que você iniciou a sua formação? Uau! Então, eu tinha algumas opções quando eu estava na idade aí, um pouquinho depois aí da fase que vocês estão. E, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, né? Aquela pessoa que mais via e ouvia o que estava acontecendo ao meu redor do que ficava falando, dando opinião, né? Então, o comportamento humano sempre me chamou muita atenção. E teve uma fase onde teve um acidente do Herbert Viana, que era o cantor de uma banda que se chama Paralamas do Sucesso. E eu lembro que na época começou a se falar que existia um trabalho que se chamava neuropsicologia e que você conseguia ajudar as pessoas a se reabilitarem, né, de situações muito difíceis. E na época eu tinha algumas dúvidas e como tudo isso aconteceu justamente quando eu precisava decidir lá, né, o vestibular, aquilo me chamou a atenção e me ajudou aí a tomar essa decisão. A sua formação afetou alguma coisa no seu modo de vida, no seu modo de ver as coisas? Eu acredito que sim. Meu marido deve saber te explicar melhor. Mas com certeza, né? Porque a gente vai treinando muito o nosso olhar, né? Na área de psicologia, a gente acaba aprendendo muito a olhar sobre uma ótica, né? Sobre uma perspectiva que a gente chama de cientista, né? Porque a gente quer sempre saber o porquê das coisas, né? O porquê que as pessoas se comportam de determinada forma e não de outra, né? Então, ao longo da minha vida, assim, à medida que eu fui aprendendo cada vez mais sobre isso, é inevitável que isso acabe aflorando na mesa de bar, na conversa com a amiga, né? Quando alguém está levantando algum tema, aquela coisa que as pessoas perguntam, tá, você fica me analisando quando você está falando comigo? E a gente fica meio encabulados, assim, não, mas no fundo é inevitável, né? A gente acaba observando e os nossos olhos, os nossos ouvidos ficam muito abertos, né? Depois que a gente treina tanto essa habilidade, especialmente em consultório. Para você, Ju, o que é saúde mental? Bom, saúde mental, a gente pode dizer que, assim, se a gente, eu gosto de trabalhar com do conceito do que seria o ideal, né, numa saúde mental, ou seja, como seria uma pessoa que tem uma boa condição de saúde mental, né? Então, se a gente for pegar o conceito que a gente usa hoje em dia de felicidade, né? Então, assim, saúde mental não necessariamente é a gente estar feliz o tempo inteiro, né? Porque isso não é humano. Então, o ser humano, ele oscila, né? Nossos pensamentos, as nossas emoções, isso é inerente a ser humano. Então, não tem como a gente dizer que saúde mental é a gente estar feliz o tempo inteiro, porque todo mundo vai ter os seus momentos de altos e baixos, né? Mas eu gosto de usar até um conceito que uma vez uma professora utilizou comigo, que é o exemplo do eletrocardiograma, né? Então, quando a gente olha um exame, que é aquele exame de coração que fica aquelas linhazinhas que sobem e descem, né? Então, a gente pode dizer que saúde mental é quando a nossa linha ela não vai nem muito acima e nem muito abaixo, né? Ela consegue se manter num formato sinuoso, né? Em alguns momentos ela está um pouquinho mais alta, outros momentos um pouco mais baixas, né? Só que o oposto da saúde mental é quando esses extremos estão realmente muito fortes, né? Quando tanto os altos, por incrível que pareça, e os baixos estão realmente muito intensos, a gente pode dizer que talvez aí a gente não esteja tendo mesmo uma saúde mental muito boa.
a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, assim, é normal a gente acordar um dia um pouco mais triste, um pouco mais desanimada, né? Essa semana eu falei no Instagram sobre o clima de chuva, né? Que as pessoas dizem que dá um pouco mais de preguiça, outras pessoas ficam um pouco mais tristes. Só que a gente não pode dizer que, assim, quando a gente realmente está com uma saúde mental com algum risco, né? A gente normalmente nota que essa tristeza, esse desânimo é mais persistente, né? A gente acaba tendo essa frequência maior, acordando todos os dias ou muito triste, ou muito ansiosa, ou muito estressada, ou muito irritada, né? Então, quando isso é demais e isso começa a afetar várias áreas da nossa vida, aí a gente pode dizer que a nossa saúde mental não está muito legal, que talvez a gente precise de ajuda, né? Então, o conceito de saúde mental, para mim, né, tem a ver com a gente conseguir se manter bem dentro de uma normalidade, né? Que a gente consiga estar se sentindo bem com a gente mesma, nas nossas relações, que a gente tenha ânimo, motivação para fazer as nossas tarefas do dia a dia, mesmo que em alguns momentos não seja tudo perfeito, a gente não esteja sempre dando pulos, né? Saltitando, mas eu acho que é isso. A gente está num nível de normalidade aí, né? Que a gente consiga fazer bem, né? Tudo que a gente se propõe a fazer. E de que modo a falta da saúde mental pode afetar no nosso dia a dia? Nossa, muito. Eu particularmente vejo muitos casos, né, em consultório, onde ali eu estou vendo o extremo, né, de uma baixa na saúde mental, né, de quando a nossa saúde mental está assim, falhando mais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão, ela pode perder completamente a vontade de fazer as coisas, né? Então, quando ela tem uma depressão leve, por exemplo, ela pode acordar um pouco desanimada, não ter muita vontade de fazer as coisas. Mas quando a gente começa a falar, por exemplo, em níveis mais graves, né, a gente pode até falar de uma pessoa que não quer levantar, não quer tomar um banho, às vezes ela não tem o mínimo de asseio pessoal, ela não tem vontade de socializar, ela não quer conversar com as pessoas, ela se desconecta, muitas vezes tem dificuldade até de fazer suas atividades básicas. Então, podendo chegar, inclusive, em níveis mais arriscados, né, de desesperança, que é quando a pessoa começa assim, a ter a sensação de que nada mais importa, né? Então, ou seja, a gente pode chegar num nível até de um risco de vida, né? Que a gente chama. Então, por isso que é algo que a gente precisa dar muita atenção, né? Especialmente hoje em dia, porque a gente às vezes não pensa, né? Não chega a essa... Quando a gente fala de saúde mental, nem sempre a gente faz uma comparação com a nossa saúde física, né? Então, às vezes, quando a gente diz que a gente está com alguma dor física, a gente não sente, muitas vezes, quando a gente está com uma dor emocional. A gente não faz o mesmo paralelo, né? No entanto, a gente pode dizer que a dor emocional, ela dói tanto quanto uma dor física, né? Então, a gente precisa começar a estar mais atento a isso, né? Uhum. Assim, muita gente acha que é brincadeira, depressão, ansiedade, ou até mesmo que besteira, não é nada, é invenção, querendo chamar atenção. Por que é importante a gente tratar isso? Pode acontecer alguma coisa muito grave? Sim, pode. Principalmente falando um pouquinho dos jovens, né? A gente hoje em dia tem rede social, né? Tem muita coisa que leva as pessoas a precisarem ou a estarem se comparando muito, né, o tempo todo. Então, se a gente começar a notar muitas vezes que uma simples rolada ali, né, na barra de rolagem das redes faz a gente, às vezes, sem nem perceber, né, se irritar rapidamente com alguém que está do nosso lado, ou não ter vontade de fazer alguma coisa que a gente gosta, a gente já começa a acender uma luzinha, né? Então, se a gente também começar a observar que tem jovens que querem, por exemplo, mudar a sua aparência. Por quê? Porque ali no virtual elas não estão contentes com esse padrão ideal que aparece ali, e essa pessoa começa a
entrar num processo de depressão mesmo, essa pessoa começa a ficar deprimida. Então, realmente, a gente está falando de algo que é um sentimento que as pessoas nem sempre externalizam, ou seja, elas nem sempre demonstram. Muitas vezes elas estão se sentindo muito ansiosas, se sentindo muito tristes, e nem sempre elas expressam isso, né? Então, é bem comum, assim, hoje em dia, não só hoje em dia, mas sempre, né? Mas é bem comum, eu diria até mais no público jovem, porque é uma idade onde a gente ainda não aprendeu tanto a lidar com as emoções, né? Geralmente a gente vai aprender a lidar com as emoções com o passar dos anos, né? Ao longo da nossa vida. Mas nessa fase da vida, às vezes a gente ainda não entende muito o que está acontecendo com a gente. A gente ainda sente que tem algo que não está legal, mas não sabe de onde que vem, né? Então, muitas vezes a gente, né, é possível que, sem perceber, a gente já tenha, muitas vezes já esteja com uma depressão, por exemplo, e nem saiba, né? Então, assim, e aí essa atenção, né, principalmente, claro, hoje a gente tem mais informação, né? Por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, não tinha esse olhar, né? Então não tinha tanto essa percepção de que, por exemplo, alguém pode não estar bem, pode estar doente, né? Então, e a gente sabe que tem muitos colegas, muitos amigos, pessoas que vivem com a gente, que às vezes estão passando por situações difíceis, às vezes vocês devem ver isso na escola, né? Vocês ficam sabendo por outras amigas, por outros amigos, mas nem sempre se dá a importância real, né? E não se vê como algo que pode ter um tratamento, né? De que essa pessoa ela pode se sentir muito melhor na vida através de um tratamento, e a coisa vai se arrastando, né? A situação vai se arrastando, essa pessoa pode sim daí chegar, né, em situações muito mais graves, né, de saúde mental, colocar a própria vida em risco, que seria o ápice assim, do risco, né? E Ju, quais são os principais sinais de uma saúde mental abalada? Geralmente, assim, quem está próximo consegue observar, né? Porque nem sempre a pessoa consegue notar, né? Eu diria que um indicador que ajuda bastante a gente a ter essa noção é o sono, por exemplo, né? Se a gente está tendo dificuldade para dormir, né? Se a gente tem muita vontade de dormir, não quer sair para fazer as coisas na rua, né? Se a gente começa, por exemplo, coisas que a gente antes gostava de fazer e, de repente, a gente começa a não querer mais fazer, né? Então, isso também é um indicador quando a gente começa a se afastar de coisas que normalmente a gente gostava de fazer, né? Então, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, amigos e eu gostava de estar com meus amigos e, de repente, eu começo a me isolar, né? O isolamento é um indício bem importante, né? Então, até movimentos como, por exemplo, muita vontade de comer ou pouco apetite, né? Então, um choro, né? Sabe quando vem um choro do nada, assim, que a gente, nossa, de repente eu estou muito triste, de repente eu estou com vontade de chorar e não tem um motivo aparente aqui, né? Não tem algo, poxa, não aconteceu algo aqui agora, né, para eu poder estar com vontade de chorar. Então, esses sinais, assim, geralmente dão pistas para a gente de que algo não está legal, né? Então, ou por exemplo, no caso da ansiedade, né? Então, a gente pode dizer que quando a gente começa a sentir o coração acelerar muito, né? Então, tá, eu tô lá, tô parada, tá tudo bem, eu não tô fazendo uma atividade física, nada, e o meu coração começa a acelerar de repente, né? Que é um dos indícios da ansiedade. Então, acho que esses sinais de alerta são bem importantes para que a gente possa, às vezes, até identificar nas pessoas que a gente conhece, convive, né, com os nossos amigos e familiares, e até mesmo na gente mesmo, né? Porque, às vezes, os outros, a gente tem pessoas que camuflam muito bem, né? Que a gente pode dizer que tem essa habilidade, né, de não demonstrar tanto os seus sentimentos. Então, essas pessoas também precisam estar atentas, né? Porque, no fundo, a gente sabe, né, quando a gente não está legal. Assim, eu sou estudante, passo bastante por isso. E como que eu posso lidar com a pressão que eu sinto na escola? Como que eu posso lidar com muita confusão que acontece nas escolas, brigas? Uhum.
Gritaria, que é normal em sala de aula, como é que eu posso lidar com isso? Bom, se eu lembro bem da minha época escolar, né, a escola traz muito conflito, né? Porque não é que a escola traz, né? É que o ambiente escolar é um ambiente social, né? Então, qualquer lugar onde a gente esteja, que a gente está convivendo com outras pessoas, é claro que quando a gente está sozinho também tem seus desafios, né? Mas quando a gente está com pessoas, né? E muitas vezes pessoas diferentes da gente, que pensam de forma diferente, com uma certa cobrança, né? De um ambiente onde a gente está ali, querendo ou não, sob uma pressão, por exemplo, de notas, de comportamento, né? E também uma pressão social, né? Que é um lugar onde a gente tem pessoas que têm expectativas sobre a gente, as nossas próprias expectativas sobre nós mesmas. Então, tudo isso, com certeza, assim, pode assim, gerar gatilhos, que a gente chama, que é quando algo na gente, né, nos movimenta, assim, algo mexe, né, com a gente. Então, como lidar, né? Eu acho que nessa fase, como eu falei antes, como a gente ainda não se conhece tão bem, né? A gente está começando esse processo, com certeza ajuda muito rede de apoio, né? O que é rede de apoio? É você ter sempre alguém de confiança, procurar sempre alguém de confiança, né? Às vezes é aquele professor ou professora que você sente que realmente é mais atento, mais sério, né? E mais preocupado, né? Que você tem uma relação melhor. Você procurar pessoas que possam ajudar você, porque a gente tem muito esse hábito, às vezes, de querer resolver sozinha, né, os problemas. E às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que podem nos dar suporte. Então, procurar ajuda de pessoas que possam ser suporte para a gente, às vezes, para falar o que está acontecendo, né? Falar da nossa dificuldade, até porque muitas vezes tem pessoas que já passaram por aquilo que a gente passou e já sabem, né, caminhos para resolver, que talvez naquela fase da vida a gente ainda não sabe. Então, pedir orientações, às vezes, para os pais, né? Nem sempre nessa idade esse canal com os pais de comunicação é tão fácil, né? Porque tem, às vezes, também todas as cobranças e exigências, né? Que a gente sente, às vezes, em relação aos nossos pais. Então, nem sempre a gente se sente tão à vontade, embora algumas pessoas tenham um pouco mais esse caminho aberto. Mas os pais, assim, por mais que às vezes existam rivalidades, né? Os pais, eles querem sempre o nosso bem, né? Então, são a nossa referência, são pessoas que que é importante que a gente possa contar, né? Amigos, né? Pessoas que a gente confie, né? Então, tem sempre que ter cuidado, né? Com quem a gente vai conversar sobre essas coisas. E até mesmo profissionais, né? Mas hoje em dia tem muita disponibilidade de como vocês estão aqui, né? Como a gente está aqui, de podcasts, de vídeos que a gente pode... É claro que tem que ter cuidado, né? Com o que vai procurar. Mas eu acho que essa questão do apoio é muito importante, tá? Procurar apoio é a melhor coisa, porque geralmente a gente tem à nossa disposição alguém que pode estender a mão, né? Que pode estar ali, ou às vezes a pessoa não sabe a resposta, mas conhece alguém que sabe, conhece alguém que possa ajudar. Eu acho que procurar, às vezes a escola também, né? Tem alguém à disposição, um orientador, um psicólogo, alguém que pode dar suporte. Eu lembro que na época de vocês eu procurava muito os orientadores, mas eu procurava para pedir orientação mesmo, né? Porque eu sentia que lá eu tinha algum tipo de ajuda. Então, eu acho que essas pessoas estão na escola, muitas vezes com esse objetivo também. Então, acho que procurar é bem importante. Não ficar sozinho, né? Com o problema. Você falou dessa questão de apoio, como a gente pode fazer para apoiar e orientar pessoas que estão com algum problema para conseguir encontrar alguma ajuda para melhorar a sua saúde mental? Sim. Hoje em dia, assim, nas prefeituras, né, existem, por exemplo, os CAPs, né, que são centros de apoio, né, à comunidade. Então, assim, hoje a psicologia, por exemplo, ela já está muito mais acessível às pessoas, né? Então, a gente muitas vezes tem conhecidos, né, pessoas que já, assim, tem um pouco mais de conhecimento, né, que já tem uma formação e tem um conhecimento que pode te encaminhar, né, te orientar para alguém.
Mas eu acho que assim, que saber que tem o CAPS, hoje em dia a gente tem também, por exemplo, o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, assim, botando lá na internet, né, CVV, Centro de Valorização à Vida, você vai encontrar lá telefone que você pode ligar e ter ajuda assim, em situações de emergência. Então, acho que esses recursos são meios assim, até relativamente rápidos. Né? O CVV é um serviço que funciona muito bem. Né? Então, a gente pode ligar, vai ter alguém ali do outro lado que pode nos orientar, muitas vezes, num momento difícil. Como que eu posso me cuidar, mesmo quando a gente quer ajuda de alguém, mas a gente não confia na pessoa? A primeira pessoa que a gente vai conversar, com quem podia ser? Acho que é importante a gente respeitar um pouquinho o nosso sentimento em relação a com quem que a gente se sente seguro. Né? Então, a nossa intuição ela é muito boa, geralmente. Né? A gente sabe quem a gente pode conversar, né? Quem a gente pode procurar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que assim, fazem a gente se sentir seguro ou que a gente se sente seguro, a gente consegue notar que tem uma seriedade na pessoa, a gente consegue notar que a pessoa tem boas intenções, de fato, com a gente, né? Então, observar isso, né? E sempre procurar pessoas competentes, por exemplo, né? Então, falando no caso, por exemplo, de um coordenador da escola, né? Um orientador, uma pessoa que está lá num papel de orientação, né? Geralmente, essas pessoas, elas têm uma competência validada para estar ali. Né? Então, acho que procurar pessoas que têm uma competência validada, né? E ouvir um pouquinho, né, a nossa intuição no sentido de com quem que eu me sinto segura, né, para conversar. Claro que assim, né, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes eu posso me sentir segura com uma amiga, mas, assim, essa amiga, ela pode ter uma, assim, capacidade de me orientar, mas ela pode não ter, né? Então, é importante, muitas vezes, eu procurar um adulto, né? Uma pessoa que já tem uma vivência de vida, porque, assim, os nossos amigos, eles têm uma capacidade de nos ajudar, mas nem sempre eles têm o caminho, né? Nem sempre eles têm a solução, ou sabem, né? Quais são os meios e os recursos de ajuda que a gente precisa. Né? Então, acho que é importante ter essa noção, assim, que acho que colabora. A gente, desde muito novo, é influenciado, mesmo sem saber, a ter um certo preconceito com pessoas com transtornos, algum problema mental, etc. Como a gente faz para lidar com isso, para lutar contra esse preconceito? Eu acho que é uma pergunta ótima, né? Porque quem sofre, né? Quem tem, de fato, assim, um transtorno mental, né? Seja um transtorno já diagnosticado, né? Como uma depressão, uma ansiedade, né? Dentre vários outros que existem. A pessoa que, quando ela é diagnosticada ou quando ela, de fato, chega à conclusão, né? De que ela tem um transtorno mental, ela mesma, no início, ela já se questiona, né? Ela mesma já pode ser o próprio alvo de autocrítica. Porque é muito difícil, principalmente tem alguns transtornos que trazem, por exemplo, algumas consequências sociais, né? Então, pessoas que às vezes chegam a, por exemplo, ter dificuldades de socializar, né? Pessoas que de repente começam a ter, por exemplo, podem ter crises de pânico, né, em público. Então, assim, é muito doloroso para a pessoa que está vivendo isso, né? Imagina para uma pessoa que vive no meio social, que está ali na escola, que está tudo aparentemente normal e, de repente, ela tem uma crise de pânico, né, na frente de todo mundo. Então, é algo que, para quem passa, além da dor emocional, tem toda a dor, às vezes, de sentir vergonha, medo do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão reagir. Então, acho que o principal mecanismo, assim, para combater o preconceito é a gente ter empatia, né? É a gente se colocar no lugar do outro e entender que, poxa, poderia ser eu, né? Que é calçar o sapato do outro, poderia ser eu passando por isso. E como é que eu iria me sentir?
né? Se eu tivesse tendo, sei lá, uma crise de pânico na frente das pessoas, como é que eu iria me sentir, né? Será que eu iria me sentir com medo? Será que eu iria me sentir envergonhada? Então, se a gente usar a empatia, eu acho que a gente consegue começar a combater um pouco do preconceito. Embora eu acho que é algo que ainda a gente está caminhando, né? Engatinhando, caminhando. Então, tem ainda muito preconceito. Mas eu sou bem esperançosa e otimista, porque hoje em dia esse assunto já está tanto na mídia, né? A gente tem visto e ouvido tantos casos que já está um pouco mais normalizado, né? As pessoas já saíram um pouco dessa coisa do tabu, por exemplo, de que ir no psicólogo é coisa de louco, né? Que antigamente, hoje em dia, na verdade, ir no psicólogo é coisa de gente evoluída, né? Então a coisa mudou bastante. Então acho que isso é bem, bem legal. Umas maneiras saudáveis, por exemplo, a gente está no metrô, um avião, a gente não tem uma pessoa que a gente confia do nosso lado. Como que é uma maneira saudável que a gente pode cuidar? Que a gente pode pensar? Alguma coisa assim que a gente possa se concentrar, se distrair? Como que a gente pode... Por exemplo, se eu tô no metrô, no avião e tô passando mal? Tipo, a gente tá no metrô, algum lugar público e a gente tá passando mal. Como que é uma maneira saudável de a gente lidar com isso? Não é tão simples assim. Porque quando você tá, principalmente se você tá sozinha, né? Em geral, até falei essa semana para uma paciente minha, tem algo que às vezes a gente subestima, que é a capacidade das pessoas de reagirem a uma emergência, né? Então, assim, por exemplo, se alguém desmaia na escola, né, é meio instintivo esse instinto de sobrevivência do ser humano, de ajudar o outro quando a gente vê que alguém não está bem, né? Rapidinho aparece alguém com uma água, aparece alguém com um negócio para abanar, né? Daqui a pouco alguém já te deita, já levanta suas pernas para cima. Aparece lá um abençoado que tem, sei lá, talvez uma formação em primeiros socorros. Então, acho que a gente confiar, né, que a gente, ao, né, se ver numa situação difícil, a gente ainda pode acreditar, né, no lado bom do ser humano, né, que as pessoas instintivamente procuram nos ajudar. Eu acho que isso deixa a gente um pouquinho menos nervosa, né, um pouquinho mais tranquila. Claro, se a gente está, por exemplo, num lugar, num avião, num metrô e tem lá pessoas que são pessoas da própria empresa, né, que estão ali. Geralmente essas pessoas têm algum tipo de treinamento, né, para lidar com essas situações. No avião, mais, né? No metrô já não dá para dizer, no ônibus menos ainda, né? Mas eu acho que dá para a gente confiar aí nas pessoas nesse sentido, porque sim, a gente geralmente tem aí uns anjinhos que a gente nem sabe que tem. Você até falou um pouquinho sobre isso em outro tópico, mas eu gostaria de perguntar qual você acha que é a importância do ambiente em que a gente está inserido na construção da saúde mental? Uau, que pergunta poderosa. Não é? O ambiente, ele influencia muito, né? Algumas pessoas a gente pode dizer que são um pouco mais influenciáveis ao ambiente, ou seja, que sofrem um pouco mais com o ambiente. São um pouco mais esponjinhas, assim a gente pode dizer, né? Outras pessoas um pouco menos, tá? Então, acho que isso depende um pouquinho do temperamento de cada um. Mas o ambiente, em geral, ele tem um efeito bem significativo, né, sobre a nossa saúde emocional, né? Porque a gente é muito... acho que a palavra não é influenciável, né? Mas a gente acaba sendo muito influenciado, por exemplo, pelo humor das pessoas, né? Então, como eu falei, o exemplo do dia chuvoso ali, né? Então, por exemplo, tem algo coletivo, às vezes, que vai acontecendo quando a gente está num lugar, por exemplo, né? Agora, saindo um pouco desse exemplo da chuva, mas, por exemplo, se eu estou num lugar, se eu estou numa aula, né? Numa sala de aula, estou tendo aula com um professor, por exemplo, que talvez não seja muito gentil, né? Que talvez seja meio ríspido na forma de falar com as pessoas. Em geral, né? Esse ambiente mais assim, hostil
pode ter um efeito na gente. A gente pode se sentir um pouco mais retraída, né? Ou a gente pode se sentir um pouco mais ansiosa, né? Ou às vezes até um pouco mais irritada quando sai daquele ambiente, né? Então, a nossa própria... Acho que, assim... eu lembro muito dos bullings, né, da fase escolar, né, daquelas pessoas que às vezes estão lá com essa capacidade, às vezes, de juntar mais pessoas e tornar, às vezes, o clima da sala um clima hostil, um clima de medo, né? Então, isso impacta, né? Porque, às vezes, aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que não tem uma empatia muito alta, né? Que não tem, às vezes, nem... muito respeito, aí a gente já está indo até um pouco mais longe. Mas o mínimo de empatia, assim... é provável que eu me sinta, né, que eu saia, por exemplo, todos os dias dessa sala meio triste. Eu posso sair meio triste, eu posso sair meio chateada, né? Então, como as pessoas reagem me afetam, né? Por quê? Porque a gente é humano, né? Então, a gente tem sentimento. Então, quando eu estou num lugar, por exemplo, que não valoriza os meus sentimentos, é normal que eu saia desse ambiente de uma forma um pouco vazia, né? Ou como se eu não fosse me sentindo como se eu não fosse importante, né? Então, acho que é interessante a gente... Só que é legal que a gente consiga, principalmente, assim... E observando, né, como é que a gente se sente em determinados ambientes, porque essa observação, poxa, por que assim, toda vez que eu vou na casa daquela amiga, eu saio de lá meio triste, né? Por que toda vez que eu vou, por exemplo, para aquela aula em específico, eu saio meio tensa, assim, meio nervosa, né? Às vezes é algo meu, né? Às vezes é algo que mexe aqui dentro, que não tem tanto a ver com o outro. Às vezes é, assim, algo que é um pouco tóxico, por exemplo, né? Daquela relação ou daquele ambiente. Aí, né, se é algo que chega a me prejudicar, né, aí a gente volta para aquela questão anterior, né? Procurar ajuda, falar às vezes sobre como você se sente. Nossa, todo dia que eu vou naquele lugar, né, quando eu vou nesse lugar, ou naquele momento que eu estou naquela aula em específica, por exemplo, eu saio de lá meio pesada, né? Eu saio de lá meio, sei lá, meio angustiada, meio estranha, né? Então, falar com alguém, às vezes, sobre isso, de confiança, pode ajudar, né? Porque pode, sim, né, afetar um pouco, às vezes, até o nosso desempenho, né? Tem coisas que estão ao nosso alcance mudar, tem coisas que nem tanto, né? Por exemplo, quando é externo, né? Mas é isso, eu acho que observar, né? Porque realmente os ambientes, eles nos afetam mesmo. O que é autocuidado e por que é importante praticar regularmente? Muito bom. Então, ontem eu estava assistindo um programa de entrevista que eu gosto muito, que fala sobre vários assuntos, e um deles que estava sendo falado ontem era sobre autocuidado. A palavra banalizou muito, né? Então, a coisa começa a ir para um caminho, assim, de que autocuidado é fazer as unhas, né? Gente, fazer as unhas não é autocuidado. Fazer as unhas é, talvez, autoestima, né? Talvez ajuda na nossa autoestima. É algo que muitas pessoas gostam e a gente se sente bem ali quando a gente faz. Mas autocuidado, eu acho que vai muito além disso, né? Tem a ver, para mim, né, o meu viés, assim, o meu olhar para o autocuidado é principalmente a gente poder, por exemplo, ter momentos para nós, né, para que a gente possa nos reconectar, para que a gente possa nos cuidar, né? Por quê? Porque, assim, a gente cresce, né? Às vezes a gente é bem cuidado pelos nossos pais, às vezes nem tanto, né? Então, não que assim, que a intenção dos nossos pais não é nos cuidar, né? Mas os nossos pais também têm os dilemas e os desafios deles para lidar, né? Então, muitas vezes a gente vem, né, de vidas desafiadoras, né? De histórias de vida desafiadoras, né? A gente tem, acho que se fosse chamar, né, todo mundo que está aqui ouvindo, assistindo, pode ter certeza que essa pessoa teria N problemas de dentro de casa para trazer aqui, né? Ou da sua vida, né, na escola. Vários, né?
É para isso que a gente, psicólogo, está aqui. Porque, sim, viver não é tão simples assim. Realmente tem muitas coisas desafiadoras. Então, se a gente não tirar um tempo para fazer alguma coisa que a gente gosta, sabe? Alguma coisa que... Sabe que energiza a gente, que faz a gente se sentir bem, né? E aí, para cada pessoa, é de um jeito diferente, né? Claro que tem práticas de autocuidado que a gente pode dizer que são, de fato, importantes e que tem, muitas vezes, até um efeito comprovado cientificamente de que isso vai nos ajudar a nos sentir melhor. Por exemplo, atividade física, né? Terapias, né? Todas as terapias possíveis, tanto a psicoterapia como as diversas outras terapias que têm esse objetivo, muitas vezes, de fazer a gente entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Então, assim, a gente tem algumas práticas de autocuidado que são muito importantes, né? Como essas, eu diria, atividade física e tudo aquilo que tem a ver com a nossa saúde, tanto emocional quanto física, né? Por exemplo, ir ao médico, né? Quando a gente não está se sentindo bem. Tudo isso é o mínimo de autocuidado que a gente deve ter com a gente, tá? Agora, para cada pessoa, o autocuidado vai ser algo diferente. E a gente precisa aprender o que funciona para nós, né? Porque talvez o que é autocuidado, né, para Bianca não é o que é autocuidado para Clara, né? Pode ser diferente, né? Talvez a Bianca possa, assim, para ela autocuidado pode ser assim poder dormir cedo, né? Pode ser talvez poder ter uma tarde para conversar com as amigas, né? E talvez para Clara autocuidado pode ser ter um tempo sozinha, né? Ficar sem um monte de gente perturbando ela, perguntando um monte de coisa, ter um tempo, né, sem ninguém a incomodando, pode ser uma prática de autocuidado. Acho que a gente precisa observar o que para a gente funciona, o que faz a gente se sentir bem e botar na nossa rotina, seja diária, semanal, momentos para a gente poder entrar em contato com isso. Porque quando a gente fala, por exemplo, de felicidade, muitas vezes o que é felicidade? É quando a gente mesmo promove para nós o que a gente gosta e o que a gente precisa ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Você falou dessa questão de se preocupar com coisas que estão fora do nosso alcance e é realmente algo muito verdadeiro, né? Porque às vezes a gente se preocupa com 500 coisas e uma delas está ao nosso alcance e o resto não tá. E a gente se preocupa com essas 500 coisas, pensa nas 500 coisas e no final a gente não resolve nada, porque a gente não consegue. Então, o que você acha que a gente pode fazer para, aos poucos, começar a prestar mais atenção no que a gente no que realmente está no nosso alcance, ao nosso controle e no que não tá? Ótimo. Eu acho que a gente nem tudo, na verdade, assim, primeiro a gente já precisa partir do princípio de que muitas coisas estarão fora do nosso controle, assim, as preocupações, né, a palavra diz, pré-ocupação, a gente já está ocupando a nossa mente com uma coisa que ainda nem aconteceu, né, isso se chama preocupação, então a palavra é muito sábia, né, então, assim, a gente... eu lembro da minha época, da minha fase, assim, né? Até na época de decidir vestibular, um pouco antes disso. A gente, nessa fase de vida, tem muitas preocupações, por exemplo, com o futuro, né? Então, passa milhares de coisas na nossa cabeça sobre o nosso futuro, especialmente porque muitas vezes a gente está numa fase de vida onde a gente quer sair de onde a gente está e chegar num lugar melhor, né? Então, muitas vezes a nossa mente fica bastante ocupada com todos esses pensamentos em relação ao futuro, que aí a gente diz que preocupação, né, em relação ao futuro, a gente está falando de uma ansiedade, né? Então, a gente está com a mente lá na frente. E aí vem toda essa ânsia, né? Essa ansiedade. Ou a gente está se preocupando com o futuro, ou a gente está remoendo alguma coisa que aconteceu ali há 2 horas atrás, que não foi como a gente queria que fosse, né? E aí a gente fica remoendo e pensando, mas por que eu não fiz isso? Por que não deu certo? Por quê? Né? Será que eu tenho algo de errado por eu não ter feito isso há 2 horas atrás? Então, a gente fica... Esse mundo de preocupações é como se a gente ficasse o tempo inteiro com o pé no freio, o pé no acelerador, né? Quando a gente faz isso com o carro, o que acontece? A gente não sai do lugar, né? É um inferno. Então, a gente precisa aprender, em primeiro lugar,
a trazer a nossa mente para o presente, né? Que é a gente começar a se dar conta, assim, tá, mas espera aí, onde que eu tô agora? O que que eu tô fazendo agora? Né? Começar a observar um pouco mais, assim, esse presente, esse momento de agora. E essa questão do que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Então, assim, se a gente... o que não tem remédio, remediado está, né? É um ditado antigo aí que a minha mãe falava, que assim, a gente pode fazer, a gente deve fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Então, tem até uma metáfora que é uma história, eu até falo sobre ela no meu livro de peito aberto, que se chama a metáfora do arqueiro. Eu gosto muito dela porque ela exemplifica para a gente como é que a gente pode fazer em relação a essa questão do controle, né? Que é o seguinte: se a gente está seguro, assim, vai ter um momento onde a gente vai estar com a flecha na mão, né? Então, quando a gente está com a flecha na mão, tem coisas que estão no nosso controle, né? Então, a forma de puxar, a nossa força, né? O quanto a gente está engajado, o quanto a gente vai, assim, exercitar o nosso foco para conseguir enxergar bem lá o alvo. Então, isso está um pouco mais no nosso controle. Mas no momento que eu solto a flecha, né, muita coisa pode acontecer, né? O vento pode bater para o lado inverso, né? De repente, a gente pode não ter segurado direito a flecha e ela, em vez de ir para a direita, vai para a esquerda, né? Então, muitas coisas podem acontecer. Então, esse soltar a flecha exemplifica aquilo que está fora do nosso controle, né? Então, são fatores externos, né? São fatores que, como, por exemplo, essa história de mudar o outro, né? É algo completamente fora do nosso controle. Então, entender que, assim, que a gente pode procurar fazer o melhor possível, né? Que a gente é interessante, né, fazer a nossa parte, ou seja, fazer o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. Eu amo essa frase, né? Amo. Então, fazer o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, né? Porque não adianta a gente ficar pensando assim, mas eu tinha que ter isso, eu tinha que fazer aquilo, mas o que eu tenho é isso aqui agora. Então, o que eu posso fazer de melhor com isso que eu tenho? E depois de ir lá e fazer o melhor com o que eu tenho, gente, eu solto para o universo, né? Porque, assim, tudo pode acontecer, né? E a gente, às vezes, precisa entender que a gente realmente é um pouco, assim, formiguinha diante desse mundo gigante, né, que a gente vive. Então, não dá para a gente querer, né, tá sempre no controle, embora, às vezes, a gente até tente, né? A gente, quando solta a flecha, a gente precisa sentir, assim, eu fiz aquele sentimento de realização, no sentido, assim, eu fiz o melhor que eu pude. E agora, vamos ver o que vai dar. Eu queria saber... Peraí, vou ler a pergunta aqui, que é só palavra difícil. Não sou boa com isso. Quais emoções são mais desafiadoras e quando não equilibradas? Quais emoções? Quais emoções são mais desafiadoras quando não equilibradas? Acho que a mais desafiadora é a raiva. Que a raiva, ela tem uma energia gigantesca, né? Então, quando a gente não aprendeu ainda a administrar a raiva, ela sim pode ser transformada em agressividade, né? Muito rapidamente, numa agressividade verbal, né? Então, acho que a raiva é uma emoção, que inclusive é uma emoção para as meninas, mulheres que estão nos escutando. A raiva, ela não é uma emoção, eu falo bastante sobre isso na minha rede social. A raiva é uma emoção que não é muito aceita pela sociedade. Então, é como se para as mulheres, principalmente, sentir raiva é algo feio, né? Porque as mulheres são treinadas, as meninas, a serem boazinhas, né? Boas moças. Então, se eu fico irritada, brava e faço assim... as pessoas não gostam muito, né? Então, a gente é uma emoção desafiadora porque, em geral, a gente não aprendeu a administrá-la, tá? Porque as pessoas não nos ensinaram, né? A tristeza também, né? Eu diria que a tristeza também é uma emoção
desafiadora, né? Por quê? Porque ela, quando ela é muito intensa, né? A gente pode ter alguma dificuldade, né? Eu digo que quando abre a torneirinha, né? A gente pode ter alguma dificuldade de fechá-la, né? Ela pode vir de uma forma muito intensa e às vezes a gente pode por exemplo, estar muito triste e isso impedir ou dificultar a gente de conseguir fazer atividades normais, né, do dia a dia que a gente faria se a gente não tivesse tão triste, né, tranquilamente. Então, eu diria que a raiva, a tristeza, o medo também, talvez, né, porque o medo, quando ele está no ápice dele, ele pode nos levar à paralisação. Né? Então, todas as emoções é importante a gente dizer que elas têm uma função. A gente só precisa aprender a lidar com elas, a gente não deve reprimi-las, tá? Mas a gente deve aprender a lidar com elas. E, claro, entender que sim, se ela está no ápice, né, aí talvez eu precise de ajuda, porque realmente, então, como eu vinha dizendo no caso do medo, se o medo me paralisa, é bem provável que eu não consiga muitas vezes fazer as coisas que eu me propus fazer, seguir em frente, crescer, evoluir na vida, porque eu posso ficar meio travada, né, se eu sinto muito medo. Posso até deixar, às vezes, de botar meu potencial para fora, porque esse medo é muito alto, né? Então, é isso, assim, acho que eu colocaria essas 3 emoções como as mais desafiadoras, mas temos muitas aí. Foi isso, Ju, obrigada por saciar nossas dúvidas. A gente gostaria de agradecer ao FIA por financiar o projeto e a Diamante Geração de Energia por patrocinar. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade. Queria dizer que eu gostei muito. Prazer, Bianca, Ju, lindo seu nome. Obrigado e é isso. Obrigada, meninas. Vocês foram ótimas nas perguntas. Parabéns. Prazer.